Então vamos à leitura do capítulo e a breve explicação da atividade. Capítulo 4: Os africanos escravizados. Entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em mercadorias. Então, pessoal, é aquilo que eu falei, né? Eles eram tidos como coisas, não eram tratados como seres humanos, né? Pessoal, os donos, o pessoal trazia eles da África, né? E vendiam, às vezes trocavam entre eles, né? Um trocava pelo outro. Aí eu tenho um que é bom de plantio, o outro era muito forte para, sei lá, fazer outro tipo de serviço, então eles trocavam. Às vezes eles alugavam, a pessoa não tinha dinheiro para comprar um escravo novo ou forte e alugava como se fosse sei lá, uma casa, né? A gente aluga casa. Emprestava, eu tô com uma escrava aqui, a minha escrava cozinheira está doente, então aí o outro, a tia, o primo, emprestava o escravo para cozinhar na casa do outro. Eram confiscados por comerciantes ou autoridades, por exemplo. Então, se eu tivesse um escravo na época e tivesse devendo para um comerciante, para um dono de alguma loja, então eles vinham, o dono da loja vinha e confiscava o meu escravo como pagamento daquela dívida, ou autoridades do governo. Então, pessoal, os africanos, principalmente aqui no Brasil, né, eles foram transformados em mercadorias. Sinceramente, acho que foi a pior época do Brasil, a época onde aqui aconteciam mais coisas, sei lá, coisas que a gente não deveria viver nunca, né? As pessoas nunca deveriam ser escravizadas e maltratadas. Mas vamos continuar. Pesquisadores estimam que mais de 5.800.000 africanos foram trazidos ao Brasil nessas condições. Veja a tabela abaixo. Então, nós vemos aqui, da África para o Brasil, comércio de africanos escravizados de 1501 a 1875, século XVI ao século XIX. Então, aqui tem dos anos de 1501 a 1525, 7.000 africanos. De 1526 a 1550, 25.387 africanos. E assim vai. Em todos os anos, a quantidade de escravos que foram trazidos ao Brasil. Então, aqui é uma fonte de pesquisa. Viagens, banco de dados do tráfico transatlântico de escravos. Disponível nesse endereço aqui da internet. Então, se vocês digitarem esse endereço aqui na internet, olha, lá na barra de navegação, vocês vão conseguir ter acesso a essas informações. Vamos às perguntas? Então, vamos lá. Em que período chegou o maior número de escravizados no Brasil? Vocês vão olhar lá na tabela, vai olhar qual é o número maior, no número de africanos trazidos ao Brasil, e olha na coluna do lado para ver qual é o ano, tá? Só observar aqui. Qual desses aqui é o maior? Achou? Coloca, olhando aqui, qual que é o ano correspondente a esse maior número de escravizados que foram trazidos ao Brasil. A outra. No período de 1501 a 1875, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil? Então, é aquilo que nós já estudamos nos outros capítulos, né? Bem no início aqui da colonização, que até mesmo os índios fizeram uma boa parte desse serviço, que foi
Primeiro foi a extração do pau-brasil, que eles tiravam toda a nossa madeira e mandavam para Portugal. Também tivemos a produção de açúcar, né? O plantio da cana-de-açúcar e a produção e a venda do açúcar. Tivemos a mineração, onde eles tiravam as nossas riquezas minerais, o ouro, o ferro, e era mandado também tudo lá para Portugal e vendido para a Europa e para os países, para outros países. Nessa época houve também o cultivo do café, o plantio e a venda do café. Então essas foram as principais atividades econômicas desse período, né? Que foi bem no comecinho da colonização do Brasil. Em sua opinião, por que os europeus escravizaram milhões de africanos? Por que vocês acham que foram os africanos que foram os escolhidos para ser escravos? Nós comentamos algumas coisas, eu comentei algumas coisas para vocês e tem também no vídeo colocado na plataforma para que vocês estejam pensando sobre isso, sobre o porquê os europeus escravizaram milhões de africanos. E o que você acha da situação enfrentada pelas populações do continente africano nessa época? O que será que eles enfrentaram? O que você acha dessas dificuldades que eles enfrentaram lá? Coloca aí a sua opinião, tá? Aqui tem muito daquilo que vocês pensam, tá bom? Então nessa última aqui, principalmente, esse último pedacinho dessa pergunta, não existe resposta errada, porque é a sua opinião que você vai estar colocando aqui, tá ok? Beijão para todo mundo e vamos fazer a atividade.